Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Eu vejo que já começaram a ver alguns dos meus vídeos, no entanto desistem quando começam a ver que estou a ler uma escritura. Quero convidar-vos a, mesmo que não sigam a leitura, de saltarem para a parte em que eu explico a leitura. E hoje tenho uma coisa também especial para mostrar, que é uma desencriptação do cabeçalho do IRS do Estado português, e é uma desencriptação feita com a minha roda V2. Eu já tinha feito no passado com a roda V1, no entanto eu tive a ajustar umas coisas, não porque estavam mal, mas porque podiam ser melhoradas e simplificadas. Portanto, passando para a leitura de hoje, dificuldade em Tessalónica. Paulo e Silas passaram pelas cidades Anfipolo e Apolónia e chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga dos judeus, como era do seu costume. Paulo foi lá e durante 3 sábados falou com eles sobre a Sagrada Escritura, e eles explicando que o Messias tinha de sofrer e que depois de morrer tinha que de ressuscitar. E dizia-lhes: este Jesus que vos estou a anunciar é o Messias. Alguns judeus ficaram convencidos logo e juntaram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos adeptos da religião judaica e muitas mulheres importantes. Mas outros judeus ficaram cheios de inveja. Reuniram alguns homens maus entre os marginais e, juntando muita gente, provocaram uma desordem na cidade. Os agricultores assaltaram a casa de Jasão à procura de Paulo e Silas para os entregarem ao tribunal do povo. Como não os encontraram lá, levaram Jasão e alguns outros cristãos à presença das autoridades da cidade, enquanto gritavam: estes homens que têm provocado desordens por toda a parte estão agora na nossa cidade. E Jasão recebeu-os em sua casa. Todos esses indivíduos desprezam as leis do imperador, pois dizem que há outro rei, chamado Jesus. Quando a multidão e as autoridades ouviram isto, ficaram tão impressionadas que obrigaram Jasão e os outros a pagar uma multa estipulada antes de os soltarem. Pois bem, segundo a leitura de hoje, fala um pouco do que acontece hoje em dia, em que as pessoas, quando são acusadas de alguma coisa, são logo presas ou capturadas mentalmente em processos de tribunal, em que muitos têm que pagar a chamada caução para poderem ver-se livres de serem presas. E é um bocadinho, esta leitura fala um bocadinho da história dessas cauções. No entanto, há aqui também a realçar que Paulo e Silas estavam a falar uma verdade cristã entre um povo não cristão, o que fala aqui cheios de inveja. Porquê? Porque se nós ouvirmos dizer que alguém é rei, ficamos logo com inveja. Porque é que ele é rei e nós não somos? Ou ao contrário. E efetivamente isto gera intrigas e gera, para além de inveja, gera um desgosto enorme para com essas pessoas. E aqui está a prova em que eles juntaram essas pessoas e foram assaltar a casa de Jasão. Aqui não é um ato de roubar, mas é um ato de aprisionar e de confiscar bens religiosos. E fala aqui na outra passagem que, por não ser bem aceita esta verdade, foram obrigados a pagar uma multa. Nós hoje em dia também temos multas mesmo não sendo presos. Por exemplo, se ultrapassarmos o limite de velocidade, chega-nos uma multa à casa e é-nos retirados pontos da nossa carta de condução. E para além dessas duas situações,
muitas vezes ainda temos que ir a um centro de ensino especial para fazer uma aula sobre as velocidades. E é uma espécie de castigo, no entanto, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, porque a pessoa recebe a carta a dizer que tem que pagar uma multa, fica logo triste. Depois fica triste porque vê os seus pontos a reduzirem na carta. E toda a gente sabe que quando os pontos chegam a um determinado valor, ela é confiscada e a pessoa tem que ir tirar aulas, não só uma aula específica de velocidades, mas tirar de novo a carta de condução. E muitas vezes ficam inibidos de conduzir durante 1, 2 ou 3 anos. E acaba por ser um castigo grande porque a pessoa pode estar muito habituada a conduzir e depois vê-se presa aos transportes públicos e muitas vezes os transportes públicos também se atrasam e tudo mais. Mas pronto, voltando aqui à leitura, nós temos que perceber que não podemos negar os nossos antepassados. E se os nossos antepassados reconheciam Jesus como o rei do povo, nós hoje em dia também temos que o reconhecer. Podem haver reis de tudo e mais alguma coisa. Muitas pessoas chamam esses reis de deuses disto e daquilo e daquilo outro. No entanto, Deus há só um. Há aquele que trouxe toda a criação à Terra e que alimenta as nossas almas e os nossos espíritos a criar coisas novas. Ou seja, nós somos co-criadores com Deus. E eu, como co-criador com Deus, criei esta roda, que já partilhei com vocês no passado e volto a partilhar hoje. E com esta roda eu desencriptei este cabeçalho e que, na minha perspectiva, este cabeçalho pode ser lido da seguinte maneira: RP, com Cristo Bastas, Ministério das Finanças, amiga, ganhaste domínio, ganhas dormindo, boa, dorme, amiga, conta hoje, ilumina hoje, amiga, fazes bem ensinar fazendo dormir, amiga, amiga, forma família, ilumina, amiga Catarina Freitas, ainda dormes ensinando, dorme fazendo, ensina bem eternamente. Pronto, isto foi a minha interpretação, ou seja, o que eu fiz foi somar todos os caracteres de cada uma das palavras, ou seja, R.P. dá 332, Ministério dá 174, 10 dá 24 e por aí adiante. E a partir do somatório das palavras eu cheguei então a fazer uma engenharia reversa em que converti o número de novo numa letra e essa letra numa palavra, ou seja, um 1 é um A e aqui a minha cabeça escolheu amiga. O 7 é um G e a minha cabeça escreveu ganhas. E o 4 é um D e a minha cabeça escolheu dormindo. Quando eu digo a minha cabeça escreveu dormindo, significa que eu não pensei muito sobre o tema. As palavras que me vinham à mente foram as palavras que eu escrevi. Aqui eu sei que isto está rasurado, mas foi porque o H parecia um W e eu não queria que parecesse um W, portanto reescrevi a palavra para não haver problemas. Aqui no 98, entretanto, depois de ter escrito isto, também posso ler do género ilumina a humanidade, porque a humanidade também começa com H, e podia ter escolhido muitas outras palavras, no entanto foi este o texto que eu acabei por escolher. Por hoje é tudo, desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.